Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa curso de probabilidade estatística. A gente está dentro de inferência estatística, vocês lembram? Que inferência estatística é quando a gente pega uma amostra e quer dizer algo sobre a população partindo dessa amostra. Aí a gente já viu dentro de inferência estatística intervalo de confiança e na semana passada a gente viu a parte 1 de teste de hipóteses. Então, nessa aula, a gente vai continuar dentro de teste de hipóteses, o que a gente ainda não viu com relação à semana passada. Então, não sei se vocês lembram, mas o último slide da última aula, eu fiz um panorama do que a gente tinha visto, o que a gente vai ver, o que ia ficar para ver nessa aula, certo? Então, o que a gente viu, só relembrando, na aula passada a gente viu os princípios básicos do teste de hipóteses, a gente viu que a gente vai ter duas hipóteses, a gente vai ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Essas hipóteses elas podem ser sob uma média ou uma proporção. Então, na aula passada a gente fez só para média. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente falou assim: será que a idade média dessa população é 50? Ou será que é diferente de 50? Então, a gente viu três tipos de testes de hipóteses: bicaudal, cauda inferior e cauda superior. Aí me digam aí, esse exemplo que eu botei aqui, que tipo de teste é? Bicaudal, cauda inferior ou cauda superior? Quem sabe me dizer? Como é que a gente olha? A gente olha pelo sinal na hipótese alternativa. Por quê? Porque no nosso teste a gente começa dizendo assim: supõe que H0 é verdadeiro. Então, nesse caso daqui, se H0 é verdadeira, a média da amostra, que seria a nossa estatística com a qual a gente ia trabalhar, ela vai estar em torno da verdadeira média populacional. Se H0 é verdadeira, essa média populacional, nesse caso, ó, 50. Caso contrário, eu vou rejeitar a hipótese nula a favor da hipótese alternativa. A hipótese alternativa aqui é diferente. Então, eu vou dizer assim, se eu pegar um valor muito baixo de média da amostra, daqui para cá, ou um valor muito alto de média da amostra, daqui para lá, eu vou rejeitar a hipótese nula a favor da alternativa. Então, como lá na minha alternativa eu tenho diferente, significa que eu vou querer rejeitar nas duas direções, se for muito menor ou muito maior. Aí, essa parte daqui a gente chama de região de rejeição. Daqui para lá e daqui para lá. Num teste bicaudal, a região de rejeição ela é bicaudal, ela está nas duas caudas. Como é que a gente faz? Vocês lembram para definir qual é o valor crítico, qual é o valor que define esse limite, a partir de onde, ou quais os valores, no caso são dois, só que um é o módulo do outro. Quais são os valores que definem a região de rejeição? Vocês lembram como é que a gente faz? Aí a gente escolhe ele partindo do nosso alfa. Alfa, que a gente chama de nível de significância, também é a probabilidade de erro tipo 1. Daí que a probabilidade de erro tipo 1 é a probabilidade da gente rejeitar um H0, a gente dizer, olha, H0 não é verdadeira, se ela realmente é verdadeira. Então, se ela realmente é verdadeira, a média está em torno dos 50, nesse exemplo daqui. Eu vou rejeitar quando? Eu vou rejeitar quando cair na região de rejeição. Daí que essa áreazinha daqui, abaixo da função densidade, dentro da região de rejeição, essa área vai ser a probabilidade de erro tipo 1. Então, a gente vai fazer um teste bicaudal simétrico, alfa sobre 2 para cada lado. E a partir daí que a gente define, então, nossos valores críticos. A gente define, nesse caso daqui, normaliza a estatística x barra n. Se sigma é conhecido, vai ser uma normal padrão. E aí a gente calcula o valor crítico da normal padrão. Z de alfa e Z de 1 menos alfa sobre 2. Lembrando que um é o oposto do outro, porque a normal padrão está em torno do zero. Um é o módulo do outro, né? Pega um é negativo e o outro é positivo. Tranquilo? Então, a gente fez esse exemplo que eu dei aqui, só para a gente relembrar a aula passada. Está feito pelo valor crítico. A gente viu também como é que calcula o p-valor. Quem lembra p-valor o que é? P-valor, por definição, é a probabilidade de eu ter uma estatística de teste tão extrema quanto
ou mais do que a estatística que eu observei na amostra. Então, supondo que eu estou lá no teste Z, certo? Com sigma conhecido. Nossa estatística de teste, então, eu estava chamando ela de Z da amostra, vai ser x barra n menos a média da hipótese nula, nesse exemplo aqui 50, sigma sobre raiz de n. Tranquilo? Daí que eu vou pegar esse Z da amostra e o p-valor vai ser a probabilidade de eu ter um Z tão extremo quanto ou mais do que o Z da amostra, só que nesse exemplo ele é bicaudal. Então, eu vou pegar um Z da amostra. Se ele for positivo, eu calculo a área para cima dele, ou para cima. Se ele for negativo, eu calculo a área para baixo dele. Tranquilo? Qualquer um desses aqui, a área que eu calcular vai ser a metade do p-valor. Então, eu vou botar o p-valor sobre 2 aqui, ou passo os 2 multiplicando. Vai ser a probabilidade de Z menor ou igual que menos o módulo do Z da amostra. Por que que eu peguei esse menos o módulo, hein? Porque aí eu garanto que eu estou com um lado negativo e aí eu garanto que eu olho direto na tabela da normal padrão. Tranquilo? Então, esse que Z da amostra é esse que a gente vai calcular aqui nessa etapa. Então, isso é o p-valor, e só relembrando a intuição por trás do p-valor, a gente vai ver se a estatística de teste, a gente vai ver se o nosso x barra n está muito longe da média da hipótese nula, calculando a área das extremidades, a área das caudas. Se tiver muito longe, essa área vai ser bem pequenininha. Então, a gente vai rejeitar esse p-valor, vai rejeitar H0 a alfa, se somente se o p-valor for menor do que o nível de significância. Então, isso foi só para dar um panorama geral do que a gente viu na aula passada, né? O p-valor também a gente viu. O que foi que a gente não viu, professora, na aula passada? Então, quase todo esse slide está preenchido. Olha, a gente não viu proporção populacional, ficou para essa aula. E antes da gente entrar na proporção populacional, a gente não viu o caso da média populacional quando o sigma é conhecido ou desconhecido. A gente só viu o sigma conhecido, que aí a gente jogou esse valor direto na expressão. Lembra que a gente já discutiu isso na aula de intervalo de confiança? Assumir que a gente conhece sigma, se a gente não sabe mi, eu acho um pouco estranho, certo? É uma forçação de barra. Mas a gente vê porque, didaticamente, é mais fácil. E tem, às vezes, a questão diz assim, se o tamanho da amostra, vai ter livro que vai ensinar assim, se o tamanho da amostra for tão grande, tão grande, tão grande, o desvio padrão da amostra é aproximadamente S, então a gente pode aproximar por uma distribuição Z. Mas eu não, eu prefiro ensinar desse outro jeito. Resumindo para a aula de hoje, vamos ver primeiro média populacional com desvio padrão populacional desconhecido, nosso objetivo número 1, e aí a gente vai fazer isso tanto pelo valor crítico quanto pelo p-valor, bicaudal, cauda inferior e cauda superior, e depois a gente vai ver testes de hipótese para proporção populacional, no P. Daí, vamos só resumir, certo? Eu já fiz um bocado naquele slide, mas vamos dar uma resumida dos conceitos. A gente tem uma hipótese nula. Essa hipótese nula, ela vai ser protegida pelo teste. Então, o teste começa assumindo que ela é verdadeira. Por isso que eu disse, se a hipótese nula é verdadeira, a média vai ser 50, naquele exemplo ali. Ou seja, essa hipótese nula vai ser verdadeira até que a gente prove o contrário. Ou se eu tiver uma evidência estatística muito forte. Então, geralmente, a gente coloca dentro dela o valor aceito historicamente, o que a maioria das pessoas acha verdadeiro, ou o que a gente está querendo desafiar. Se eu quero provar que o que o povo está achando não é verdade, eu vou botar o que eu quero provar na alternativa. Daí que a hipótese nula ela pode ou não ser rejeitada. Ela não vai ser aceita, entendeu? Se a gente não tiver uma evidência forte, a gente não vai dizer aceito a hipótese nula. A gente vai dizer assim, olha, minha evidência não foi forte para rejeitar. Mas pode ser que ela seja verdadeira, pode ser que não seja. Então, olha só, a gente só vai ter uma conclusão boa assim no teste se a gente tiver uma evidência muito forte de que a hipótese nula não é verdadeira. Caso contrário, a gente vai dizer não posso rejeitar H0 a tantos de significância. E sempre vai ter um sinal de igualdade. Pode até ter uma desigualdade, mas tem que ter igualdade dentro
dentro dela, que é essa igualdade que a gente vai usar para centrar a média, no caso que a gente vai fazer na média, ou a proporção, quando a gente chegar no exemplo da proporção. A hipótese alternativa é o oposto da hipótese nula, ela desafia o senso comum, ou seja, é onde a gente coloca o que a gente está querendo provar, e ela nunca tem igualzinho dentro dela, certo? Ela sempre vai ter uma desigualdade ou uma diferença. Uma diferença ou uma dessas desigualdades. E a direção dela, o que eu especificar nela, é o que vai me dizer se o teste é bicaudal, cauda inferior ou cauda superior. É essa direção que vai dar a direção da região de rejeição que vai definir o tipo do teste. Daí, só relembrando, né? A gente faz aquele teste, a gente começa supondo se H0 é verdadeira, então a média é 50. Daí, se a gente tiver uma evidência muito forte, será que 20 é forte? A gente já discutiu isso na aula passada, mas 20 vai ser uma evidência forte ou não, vai depender disso aqui, ó, do sigma sobre raiz de n. Vai depender da variação natural dos dados ou da variação natural da média da amostra naquele conjunto de dados, para aquele tamanho de amostra. É por isso que o raiz de n está aqui embaixo e o sigma é a variação natural na população. Daí que 20 vai ser uma evidência suficientemente forte se estiver muito longe da média. Então, quando for pouco provável encontrar uma amostra com esse valor de média ou menos, se de fato essa fosse a média populacional, daí a gente rejeita a hipótese nula de que μ é 50. Tranquilo? Então, a gente vai ter duas abordagens, valor crítico e p-valor. As duas vão levar à mesma conclusão. A gente discutiu isso na aula passada também. É um pouco questão de gosto pessoal. São duas formas de eu medir se está distante ou não. Eu posso medir olhando a distância da média amostral para a média da hipótese nula, calculada em unidades de desvio padrão da média da amostra. Então, é por isso que a gente pega o z da amostra. O que é que esse z está fazendo? Eu estou pegando o desvio da média da amostra para a média populacional, naquele exemplo ali 50, naquele exemplo ali 20, e estou calculando isso em unidades de desvio padrão dessa estatística aqui, para ver se está muito na causa ou não. Porque, dependendo do quanto é natural que essa estatística varie, esse desvio aqui ele pode ser razoável ou não. Então, eu preciso padronizar ele, eu preciso comparar com a variação natural da média da amostra entre as amostras. Então, os dois métodos a gente vai precisar calcular o z da amostra. O valor crítico a gente vai medir essa distância e vai comparar com um valor crítico que mede uma distância mínima para a gente rejeitar. Se for mais extremo do que aquilo, a gente rejeita. E o p-valor a gente calcula uma área. A área de ser tão extremo quanto ou mais. Se essa área for pequena, de novo, é porque está longe. Aí só relembrando, né, o que são os erros tipo 1 e tipo 2. O erro tipo 1 é quando a gente rejeitar H0. Nossa decisão vai ser, eu rejeitei H0. Quando H0 é verdadeiro, então a gente tomou uma decisão errada. O outro tipo de erro que a gente vai ter no teste é não rejeitar H0 quando deveria ter rejeitado, ou seja, quando H0 é falsa. Esse a gente vai chamar de erro tipo 2. O erro tipo 1 a gente especifica no nosso teste, então a gente escolhe alfa. Então, geralmente a gente escreve as hipóteses de forma que o erro tipo 1 seja o mais grave. O erro tipo 2 está livre no teste. Mas eu gostaria de ter um erro tipo 2 pequeno, só que geralmente fixou o erro tipo 1, o erro tipo 2 vai depender da verdadeira, naquele exemplo que a gente está falando, ia depender da verdadeira média. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente não faz parte da nossa meta, tá? Não vai cair, mas só um exemplo lá naquele gráficozinho que a gente estava fazendo. Olha o x barra n. Aí a média era 50, da hipótese nula, certo? Aí a gente diz assim, eu rejeito se tiver daqui para lá ou daqui para lá. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho para a gente se lembrar. Região de rejeição aqui, certo? Como é que a gente poderia calcular o erro tipo 2? Primeiro a gente ia ter que saber qual é a verdadeira média. Então vamos dizer que a verdadeira média seja 45. Então, ao invés de eu ter essa distribuição azul, eu teria uma distribuição assim, olha. Centrada no 45. Aí, quando é que eu não vou rejeitar nesse gráfico?
não é quando... Vou botar em verde, tá? A região de não rejeição. Vou botar em verde não, vou botar em azul. A região de não rejeição não está aqui no meio do meu teste, não dependia da... Eu tenho vermelho a região de rejeição, a não rejeição está lá no meio. Então, qual é a probabilidade da gente não rejeitar H0? Não rejeitar H0. Se H0 é falso, H0 é falso já está aqui, ó, nesse 1045. A probabilidade de não rejeitar H0, então, vai ser essa área, que eu vou fazer em amarelo para gente, de não rejeitar agora na curva verde. Eita, falei que eu ia fazer em verde, não peguei azul. Agora na curva verde, vocês estão vendo? Daí que esse daqui seria beta. Probabilidade de não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Vejam que beta, na verdade, vai depender de qual é o valor que eu escolho para esse se H0 é falsa. Se eu tivesse escolhido Mi igual a 25, e não está pegando. Essa curva verde ela ia estar mais para lá um pouquinho. Então, a probabilidade de não rejeitar quando ela é falsa, ela ia ser uma cauda bem menor, certo? Então, esse beta, na verdade, ele varia com o verdadeiro Mi. O verdadeiro Mi se H0 fosse falsa, tranquilo? Então, tem exercício para fazer sobre isso. Eu não acho tão interessante assim, porque eu teria que saber quanto é o verdadeiro Mi se ela for falsa, mas eu não sei, porque eu quero fazer um teste para ver se Mi é tanto ou se não é. Mas fica aí como só para vocês terem uma intuição de como é que a gente poderia calcular esse erro tipo 2, probabilidade de erro tipo 2. Aí, então, erro tipo 1 a gente já falou, né? Rejeitar uma hipótese nula verdadeira, essa vai ser a definição. A probabilidade de erro tipo 1 é alfa e a gente escolhe esse valor antes do teste. A gente chama esse alfa também de nível de significância do teste. O erro tipo 2 é não rejeitar a hipótese nula, uma hipótese nula quando ela é falsa. Probabilidade beta, a gente não controla, pois depende do verdadeiro valor do parâmetro, que eu falei para vocês. Se o verdadeiro Mi for 45, vai dar um beta. Se o verdadeiro Mi fosse 25, daria um outro beta. E assim sucessivamente. Aí, na aula passada, a gente fez o nosso famosinho teste Z, certo? Para um teste de hipótese para uma média populacional. Com sigma conhecido, nossa estatística de teste foi essa estatística de teste aqui, cuja distribuição é normal padrão. Quais são as condições que a gente tem que ter para essa expressão ser válida? A gente precisa do x barra n normal e sigma conhecido. Quando é que a gente vai ter uma distribuição do x barra n aproximadamente normal? Duas condições, quem lembra quais são? Ou a população tem distribuição normal. Na verdade, assim, ou o x, a minha variável que eu estou analisando, tem distribuição normal na população, só para resumir, a gente fala população com distribuição normal, ou n é grande. Se n for grande, a gente pode aplicar o teorema do limite central, n grande, amostra aleatória, sigma finito. Teorema do limite central, a gente pode usar essa mesma aproximação para o x barra n. Daí que x barra n vai ser, na verdade, não é para o x barra n, não é essa aproximação, certo? O que é que difere é o desvio padrão vai ser sigma sobre raiz de n. E aí a gente usa essa formulação. Quando sigma é desconhecido, que é o que a gente vai entrar na aula de hoje, a gente vai ter o teste T. Eu já estou adiantando logo o T, porque a gente já viu em intervalo de confiança. O que acontece quando eu não conheço? Deixa eu apagar isso aqui. O que acontece quando eu não conheço sigma? O que é que a gente faz? A gente estima, a gente aproxima sigma, estima sigma através de S. Vocês lembram o que é S? Desvio padrão na amostra. Aí a gente pega o S e substitui aqui dentro. Só que quando a gente pegar x barra n menos μ0
sigma sobre raiz de n, opa, S sobre raiz de n, esse cara não tem uma distribuição normal padrão. Esse cara aqui tem distribuição T com n menos 1 graus de liberdade. Aí pronto, a gente vai tirar o valor crítico de uma distribuição T, ou a gente vai calcular o p-valor através de uma curva da distribuição T. Os conceitos são iguais, certo? O valor crítico vai ser aquele que na distribuição T deixa, se o teste for bicaudal, alfa sobre 2 de cada lado. E o p-valor vai ser, vou pegar minha estatística de teste e vou calcular a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais, usando a distribuição T. Então, só o que vai mudar é que agora a gente não usa mais normal padrão. Agora a gente cai no T com n menos 1 grau de liberdade. Daí a gente vai ter, olha, usando a abordagem do valor crítico, região de rejeição está aqui em vermelho, certo? Se eu tiver um diferente na hipótese alternativa, nesse primeiro caso a gente vai ter um teste bicaudal, minha região de rejeição tem duas caudas. Se eu tiver um maior, eu vou rejeitar se estiver acima, então vou ter um teste de cauda superior. Meu alfa vai estar todo concentrado na área abaixo da densidade, em cima dessa cauda. E se eu tiver um μ menor que 50 aqui, eu vou ter um teste de cauda inferior, meu alfa vai estar todo concentrado abaixo. O que é que mudou? Quando eu pegar o meu estatística de teste da amostra, quando eu pegar o meu T da amostra, essa curva aqui, ela também é formato de sino, mas ela não é mais o sino da normal padrão. Vocês lembram? Ela vai ser um sino da distribuição T, que tem a cauda um pouquinho mais pesada do que o da normal padrão. Então, o cálculo desses valores críticos, ele muda. Só isso, mas continua sendo o que deixa alfa sobre 2, só que a curva não é mais a normal padrão. Continua sendo o que deixa alfa para cima, continua sendo o que deixa alfa para baixo. Só que agora esses percentis, eles vão vir da distribuição T. Para o p-valor vai ser a mesma coisa. Então, se eu tiver um teste bicaudal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar minha estatística de teste da amostra e tá errado aqui, certo? Tá errado não, acho que eu estava revisando o que a gente tinha feito, mas eu já vou corrigir e vou botar como seria o certo. No nosso caso, a gente vai ter, em vez de dizer, T da amostra, o que a gente vai aprender hoje. Esse slide eu tinha botado aqui só para a gente revisar, mas como eu já revisei um bocado lá na primeira slide, vou passar já ensinando para vocês o T. Em vez de eu pegar o Z da amostra, eu vou pegar o T. O que é que mudou? Eu vou ter x barra o T da amostra. Vai ser x barra n menos a média da hipótese nula, porque lembra, se a hipótese nula é verdadeira, essa média é a média da hipótese nula, naquele exemplo lá, o 50. S sobre raiz de n. Botei esse S aqui e mudei para T. Então, faz com que essa curva de sino seja uma curva T menos 1 grau de liberdade. Tranquilo? Mas pronto, o cálculo do p-valor continua sendo a distância que eu vou estar medindo entre o Z da amostra e o zero, entre o T da amostra e o zero, medido em área. Em áreas de eu ter uma estatística tão extrema quanto ou mais do que a gente observou na amostra. De novo, o cálculo dessa área agora vai depender dessa curva, porque vai depender da densidade. Então, o cálculo dessa área agora depende da distribuição T. Como vocês vão ver, não vai ser tão fácil a gente fazer, principalmente se a gente tiver só a tabela para usar. E aí seria, vamos começar agora o nosso, se a gente conhece ou não o verdadeiro sigma, que eu já adiantei para vocês, né? Provavelmente a gente não conhece. Por quê? Porque, olha só, a gente está fazendo um teste para saber será que μ é tanto ou não é. Se a gente não conhece o μ, vocês lembram que entra dentro do sigma? Como é a definição de sigma? Sigma é a raiz da variância da variável na população. Então, eu vou calcular o quadrado do desvio entre cada valor da população e a média populacional, e aqui vai de 1 até o tamanho da população, sobre o tamanho da população. Então, vejam que no cálculo do próprio sigma, eu tenho μ dentro.
Então, para saber sigma, eu teria que saber mi, mas eu não sei mi porque eu estou fazendo um teste sobre ele. Então, provavelmente a gente não conhece sigma. Então, o que é que a gente faz, já que a gente não conhece? A gente estima. Então, a gente substitui ele pelo desvio padrão amostral. Só que daí, quando a gente faz isso, a gente vai ter agora x barra n menos o mi da hipótese nula S sobre raiz de n, não é mais normal padrão. Não é. Agora vai ser T com n menos 1 grau de liberdade. A distribuição aproximada dessa estatística. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente continua precisando de conhecer a distribuição desse x barra n e saber que esse x barra n tem distribuição aproximadamente normal com média mi de padrão sigma sobre raiz de n. Quando é que a gente vai garantir isso? Ou eu tenho uma população com distribuição normal, uma variável que se distribui normalmente na população, ou o tamanho da amostra é grande o suficiente, ou a gente satisfaz as condições do teorema do limite central. O resto é tudo igual, certo? O teste vai poder ser bicaudal, cauda superior ou cauda inferior. A gente vai poder fazer valor crítico ou p-valor. Então, nossa estatística de teste, já escrevi para vocês tantas vezes, né? A gente vai chamar agora de T da amostra. Vou usar o S aqui dentro. E aí, então, olha, com sigma desconhecido, a gente vai usar essa estatística de teste, vai determinar o valor crítico de uma distribuição T de estudante com n-1 grau de liberdade para um dado nível de significância. Se cair, se a estatística de teste estiver na região de rejeição, rejeita H0. Caso contrário, não rejeita H0. Certo? Mesmo procedimento. Mudou só o valor crítico. Saiu de onde agora? De uma T de estudante. E aqui a gente tem, então, a gente vai estar dentro do teste T. Vamos fazer esse exercício para mostrar para vocês como é que a gente vai calcular esse valor crítico de uma T de estudante. Então, olha só, disse que o custo médio de um quarto de hotel em Nova York é 168 dólares por noite. Uma amostra aleatória de 25 hotéis, a gente foi lá em 25 hotéis numa certa noite, calculou e resultou, olha, numa média da amostra de 172,50. E com base nesses 25, a gente calcula o desvio padrão da amostra 15,40. Vocês têm intuição, né, do que é esse desvio padrão da amostra. Não vai ser igual o valor de cada da noite em cada um desses 25 hotéis. Ele vai variar dentro da minha amostra. Vai ter um hotel que vai ser 170, vai ter um que vai ser 165, vai ter outro que vai ser 167, vai variar. 180. Varia como, dentro dessa amostra, a gente calcula o desvio padrão da amostra. Teste essa afirmação a 5%. E aí, vejam só, o meu tamanho da amostra é 25. Então, nossa regra de bolso para usar o teorema do limite central foi 30. Quer dizer que essa amostra não está tão grande, certo? A gente precisaria verificar a normalidade. Então, como é que a gente pode verificar a normalidade? Aqui, no exercício, diz uma sugestão. Um histograma dos dados indica que o preço tem distribuição aproximadamente normal. Então, a gente calculou, na verdade, não deveria ser o preço médio, o preço, certo? Que a gente vai fazer um histograma com o preço daqueles 25 que a gente achou. Daí que se o preço tem distribuição aproximadamente normal, o preço médio também vai ter distribuição aproximadamente normal. Quais são minhas hipóteses? O que é que a gente está querendo testar? Se é ou não 168 dólares por noite o custo médio. Então, o custo médio de um quarto de hotel. Vou chamar de Mi. Minha hipótese nula, o custo médio é 168. Como eu estou pedindo para testar a afirmação, essa afirmação pode ser falsa ou verdadeira, se estiver para cima ou para baixo. Então, a gente vai fazer o teste bicaudal para a média. E o sigma é conhecido ou é desconhecido? Conhecido. O que eu tenho aqui é o desvio da amostra. Então, com sigma desconhecido. Sigma desconhecido implica para a gente teste T. Certo? Vamos só resumir nossas informações aqui, aí a gente faz a conta no próximo slide. A gente tem x barra n 172,5, desvio padrão da amostra 15,40 e alfa 5%. Deixa eu anotar aqui no
para não esquecer. X barra N, 172,50. S, 15,40. E alfa, 5%. Daí, só relembrando, né? Nossas hipóteses estão aqui. N25. A gente tinha, bem que eu anotei, X barra N, 172,50. E S, 15,40. Certo? Então, a gente vai fazer... O que é que a gente vai fazer? Vocês querem escolher valor crítico ou p-valor? Vamos começar pelo valor crítico, porque o p-valor, para esse tipo de teste, que a gente precisaria ter a distribuição dele, é um pouquinho mais difícil da gente calcular. Então, eu vou começar pelo valor crítico. Alfa, 5%, certo? Por que eu estou falando alfa? Vocês lembram que o valor crítico a gente calcula usando alfa? Então, eu vou ter aqui, olha, não vou nem calcular a estatística de teste, eu vou primeiro para o valor crítico. Quando eu pegar o meu T da amostra, já padronizando, esse cara aqui vai ter uma distribuição T com 24 graus de liberdade, N menos 1, certo? A T, ela está sempre em torno do zero. Eu vou querer, meu teste é bicaudal, então eu vou querer o quê? Eu vou querer um valor para cá, que eu tenha minha região de rejeição, vou definir daqui para cá e daqui para cá, porque o teste é bicaudal, seja tal que a gente tenha alfa sobre 2 em cada banda. Só que a alfa é dado 5%, então vou ter que ter, olha, 0,025 aqui e 0,025 aqui. Só que vocês lembram que a nossa distribuição T, a nossa tabela que a gente tem, a gente vai ter só tabelado valores que deixam uma cauda superior para cima. Então, eu já vou pegar, vou concentrar nesse lado daqui. A gente vai querer pegar o valor crítico da distribuição T com 24 graus de liberdade. Então, na linha do 24, que deixe acima dele 2%, 0,025. Então, vamos olhar na tabela T e aí a gente define nossa região de rejeição para os dois lados. Esse lado daqui vai ser o menos T, 24, 0,025. Antes de eu calcular minha estatística de teste, eu não sei para qual lado vai cair. Então, é bom a gente se garantir, ter logo os dois lados, o positivo e o negativo. Só que se eu olhasse aqui, ó, como 172 é maior do que 168, eu já sei que vai cair no lado, na cauda de cima. Aí aqui é uma tabela resumida, parecida com aquela que eu distribuí para vocês, só que tem menos valores. A gente tem aqui, em cima dela, nossa região de cauda superior, 0,025 e 24 graus de liberdade. Daí a gente tem anotado aqui, olha, o T por 24 graus de liberdade, 0,025 é 2,064. Decorem esse número. Então quer dizer o quê? Nossa região de rejeição, ela vai estar acima do 2,064 e abaixo do 2,0 menos 2,064, certo? Então vejam só, mudou em relação ao que a gente fez na semana passada? Mudou, mas mudou pouca coisa. Mudou só de onde é que eu vou tirar meu valor crítico. Mas a lógica, o tipo de erro, o que significa o nível de significância, tudo é igual. Então já tenho minha região de rejeição, falta a gente calcular o quê? Nossa estatística de teste, né? Então a gente falta calcular o nosso P da amostra, para ver se cai ou não na região de rejeição. No x barra n menos a média da hipótese nula, S sobre raiz de n. Nesse caso, com nossos números, a média da amostra tinha dado 172,50. A média da hipótese nula, 168. S era 15,40. E N é 25, então raiz de 25. A gente calcula esse número e vê se cai ou não na região de rejeição. Aí daí que calculando esse número a gente vai ter 1,46. 1,46, olha onde é que cai. Eu gosto de botar no gráfico, certo? Então 1,46 está aqui. Abaixo, vou nem botar em vermelho, certo? Vou botar a região de rejeição aqui em vermelho.
Então, não caiu na região de rejeição. Qual é a nossa conclusão? Não temos evidências o suficientemente fortes para dizer que o verdadeiro curso médio seja diferente de 168. A gente podia imaginar isso, certo? Tinha dado próximo esse número. Esse número aqui, 172,50, está próximo de 168. Só que como é que eu vou saber se é próximo mesmo? Eu preciso saber o quanto a média da amostra varia. Então, preciso ter uma ideia da variação natural dessa curva. Por isso que é bom a gente aplicar os passos do procedimento do teste. E se eu quisesse fazer pelo p-valor? A gente ia pegar a nossa estatística de teste da amostra, nesse caso deu 1,46, não foi? Nesse caso deu 1,46, nesse exemplo. Ia pegar minha curva T com 24 graus de liberdade. Ia pegar aqui, olha, então eu ia lá na linha do 24, se eu tivesse a tabela. Ia calcular a área da cauda acima dele. Calcular essa área aqui. A área da cauda acima. Saiu um pouquinho para vocês verem qual era o lado que eu estava pintando. Tranquilo? Lembra que quando a gente pega a tabela, a área à direita, a área superior, são o topo da coluna, é o alfa que está lá na nossa tabela. Então, é assim que a gente vai calcular. A gente pega a linha do 24, procura o nosso T da amostra ali naquela linha para tentar inferir qual é a cauda que tinha acima desse 1,46. Aí, quando a gente fizer isso, a gente vai, olha, comparar esse valor que a gente achar com alfa. Se o valor for pequeno o suficiente, quer dizer que o valor de média da amostra estava muito longe da média da hipótese nula, e daí a gente pode rejeitar H0, a alfa. Se caso contrário, a gente não rejeita H0. Daí, como eu estava falando para vocês naquele exemplo, a gente tinha, olha, no exemplo dos hotéis, certo? Que a gente acabou de fazer. O T da amostra foi em 46 e N é 25. Daí que a gente tem, olha, numa distribuição P com 24 graus de liberdade, aqui está o zero, a gente vai pegar 1,46. E a gente quer calcular a probabilidade da gente ter essa área daqui acima do 1,46. E como o teste era bicaudal, isso daqui vai ser o p-valor sobre 2. Para ter o p-valor, vamos multiplicar essa área que a gente calcular, de ter um número tão extremo quanto ou mais do que 1,46. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que não é o ideal. A gente vai ter que aproximar. E depois, no próximo slide, eu mostro para vocês usando funções de softwares. Então, eu vou mostrar no Excel, mas vocês poderiam fazer no R, ou vocês podem procurar um programa na internet que faça isso. Então, com a tabela, a gente vai ter, olha, lá na linha do 24 graus de liberdade. Porque se N é 25, nossa T tem 24 graus de liberdade. Procuraria o 1,46 nessa linha, já que os números da tabela são os valores no eixo. Vou procurar o 1,46 aqui nessa linha, não vou achar, certo? Porque a minha tabela está um pouquinho resumida. Eu vou achar que o 1,46 está aqui entre esses dois números. Olha. Deixa eu marcar para você. Entre 318 e 171 cairia bem aqui nesse meio, cairia o meu Z da amostra, certo? Mais próximo do 1,318, mas entre esses dois. E como é que eu calculo a área associada? Se o meu T fosse 1,318, a área seria 10%, a área da cauda acima, com 24 graus de liberdade. Se o meu T fosse 1,711, a área seria 5%. Então, eu sei que essa área aqui que o P falou sobre 2, ela está entre 5% e 10%. Ou o P-valor sobre 2 está entre 0,05 e 0,10. Entre esses dois. Eu posso pegar o valor do meio para aproximar. Se eu pegasse o valor do meio 7,5, o valor entre esses dois 7,5%, então o P-valor ia ser 15%. Daí que, rejeito ou não rejeito a 5% de significância?
A gente não rejeita porque o p-valor não é pequeno o suficiente, ele não é menor do que 5%. E aí a gente ia concluir nossa lógica aqui. Ou se eu não quiser aproximar, eu vou saber que o p-valor, na verdade, ele está entre 10 e 20%. O que é que eu fiz? Eu multipliquei esses carinhas aqui por 2. Também seria suficiente para eu tirar uma conclusão do teste. Como o alfa era 5%, eu tenho certeza que o p-valor vai estar acima de alfa. Então, eu não vou rejeitar a hipótese nula a 5% de significância. Então, é assim que a gente faz se a gente tiver uma tabela que não é o método perfeito, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso melhorar usando um software. Então, mostrei aqui para vocês como é que a gente faz no Excel. Eu anotei aqui só para a gente ficar de referência, certo? O T da amostra é 1,46, os graus de liberdade são 24. Como é que a gente usa? Qual é a função? A função é essa aqui, olha, tá pequenininho, não sei se vocês conseguem ver. A função é a distribuição.t, que diz a acumulada para baixo para a gente. Na verdade, é esse verdadeiro aqui que diz que é acumulada, olha. Função de distribuição acumulada. Se eu tivesse botado falso, eu ia ter a densidade, que é só o ponto, a altura daquela curva. Eu não quero isso. Vou relembrar vocês o que é que a gente está fazendo. Aqui a gente tem nosso T com 24 graus de liberdade, em torno do zero. Eu peguei o meu 1,46 e vou pedir para ele calcular. Lá na minha tabela eu tinha cauda de cima, só que aqui nos programas, geralmente eles dão uma acumulada abaixo, mais parecido com o que a gente já está acostumado a fazer com o normal. Então, o que o programa vai me dar vai ser essa área aqui, olha. E lembre, então, que o meu p-valor, que é essa área de cima, p-valor sobre 2, porque eu estou no teste bicaudal. P-valor sobre 2 é essa área de cima. O programa vai me dar a área de baixo. Então, eu vou fazer 1 menos a área de baixo para calcular o p-valor sobre 2. Tranquilo? Então, eu deixei aqui a função para vocês. Quando eu desse Enter nessa função, olha, o primeiro número que eu passei para ela foi o valor que eu quero do eixo, o valor do T da amostra, o segundo número são os graus de liberdade. Então, para essa função deste ponto T, eu tenho que passar o valor que eu quero acumulado abaixo e graus de liberdade. Dou um Enter nessa função, o que é que a gente vai obter? Vai obter o valor que vai sair de acumulado abaixo de 1,46. Então, aqui, olha só. P valor sobre 2, deixa eu apagar essas coisas aqui, que a gente já não vai precisar mais. Então, a gente vai ter que, pelo Excel, p-valor sobre 2 vai ser 1 menos 0,9213. Poderia pegar até a última casa lá, eu vou pegar só esses dois. Vamos fazer um menos o outro. E depois tem que multiplicar por 2. Para a gente ter o verdadeiro p-valor. De novo, só estou multiplicando por 2 porque estou no teste bicaudal. Então, a gente vai ter, olha, 1 menos 0,9213. E ver, vai dar, ó, 7,87%. 0,0787. Lembra quanto é que a gente tinha aproximado usando a tabela, pegando o ponto médio, a gente tinha pegado 7,5%. Então, foi uma aproximação, mas não foi tão ruim assim, certo? Foi mais ou menos. Aqui a gente tem bem mais confiança, porque a gente tem o valor preciso. Então, multiplicando esse número por 2, a gente vai ter o p-valor. Multiplicar por 2. O p-valor vai ser 15,74%. Rejeita a 5%? Não. Não rejeitamos. Não rejeita. Eita, errei o rei. Eu botei rejeita. Não rejeitamos. H0 a 5%. Pois o p-valor é maior do que a alfa, que é 5%. Tranquilo? Então, vejam, se a gente puder usar o software, não tem diferença nenhuma. Na verdade, fazendo tudo pelo software, a única diferença ia ser se eu ia usar o dist-t ou dist.normp, que é a norma padrão. Só isso, t ou norm p, o resto é igual. Aí, a gente já tinha visto lá na aula passada a relação que existe entre teste de hipóteses e intervalo de confiança. Aqui é só para mostrar a mesma coisa para vocês de novo, a gente vai ter a mesma relação. Se eu fosse fazer um intervalo de confiança com 95% de confiança,
Eu não estava usando o alfa 5%, né? Então, 1 menos alfa 95%. A gente faria como? Média da amostra, o valor crítico ia ser o mesmo, né? O valor crítico T com N menos 1 e alfa sobre 2 de cálculo, vai sair aquele mesmo que a gente pegou da tabela, 2,064, S sobre raiz de N. Então, o que é esse intervalo de confiança está dizendo para a gente? A relação com o teste de hipóteses é, se eu aqui tenho o meu x barra n, aqui eu vou ter o meu t, n menos 1 grau de liberdade, aqui estava a média da hipótese nula, aqui vai ser zero. A minha região de rejeição, ela estava, em termos da t, menos 2,064 e 2,064. A minha região de rejeição estava definida daqui para lá. Na escala da T, o que é que o intervalo de confiança vai dar para a gente? A região de não rejeição de H0, a 5%, certo? Então, aqui é alfa sobre 2, aqui é alfa sobre 2. A região de não rejeição é 5%. Calculado em unidades de x barra n, vai ser entre 166,14 e 178,86. Então, esses números aqui nessa escala de cima é 1,6614 e 178, não é 1,66 não, é 166,14 e 178,86. Então, eu preciso fazer o teste de hipóteses para chegar à conclusão? Não. Eu poderia pegar meu intervalo de confiança. E aí você quer testar se a média pode ser 168 ou não? Como é que eu faço? Eu vejo se esse 168 cai no intervalo. Caiu? Caiu, não foi? Se caiu no intervalo, quer dizer que a gente não vai rejeitar. A gente não vai ter uma evidência para dizer que a média populacional não pode ser 168. Poderia fazer isso só usando o intervalo de confiança. Cuidado só que eu tenho que ter aqui. A gente só viu o intervalo de confiança bicaudal. Então, essa dualidade que eu mostrei para vocês aqui, ela só está existindo, a gente só aprendeu a fazer para o bicaudal. Para o caudal superior e inferior também existe a dualidade, mas aí a gente teria que saber calcular os intervalos unidirecionais, que a gente chama de limite superior de confiança e limite inferior de confiança. Existe também a dualidade, quem aprender a fazer pode fazer, vai ser a mesma conclusão que a gente vai tirar sempre. Só para lembrar vocês que se eu calculei dois números, um aqui e um aqui, é o equivalente a eu estar fazendo bicaudal. Se eu tiver um teste de cauda superior ou inferior, eu teria que fazer o intervalo superior ou inferior, que seria o equivalente à região de não rejeição. Tranquilo? Então, só lembrando, reforçando, tem que reforçar bem isso. A gente vai poder usar o teste T ou se a população for normal, ou se a amostra for pequena, que acontece muitas vezes, a gente tem que assumir ou verificar a hipótese de normalidade. Se a amostra for grande, teorema do limite central, e aí a gente pode ir tranquilo para o teste T. Aí tudo que a gente fez, né, até agora foi teste para média. A gente fez dois casos, né? Se a média, teste para média, quando o sigma é conhecido e quando é desconhecido, mas foi tudo para média. A média, a gente calcula, é um parâmetro de interesse, quando nossa variável ela é uma variável numérica, por exemplo, altura, preço médio, idade média da população, altura, preço, idade, tudo variável numérica. Se eu estiver interessado, na verdade, numa variável qualitativa, uma variável categórica, como, por exemplo, qual é a intenção de votos de tal candidato? Você pretende votar ou não? Certo? Então, vai votar nele ou não vai votar nele? Ou, será que esse item ele é defeituoso? Ele pode ser defeituoso ou não ser defeituoso, ser bom? Uma pessoa, será que ela é canhota ou ela não é canhota? Então, se eu tiver com uma variável categórica, aí a gente vai estar interessado, na verdade, na proporção de sucessos na população. Pega uma das características, chama de sucesso, por exemplo, canhoto vai ser sucesso, diabético vai ser sucesso, item defeituoso ou item não defeituoso, vou chamar de sucesso,
E aí, o que eu vou estar interessado, na verdade, é qual é a proporção de sucessos que eu vou ter na população. Qual é a intenção de votos na cidade de Natal para um candidato X? Então, pode ser esse que eu estou interessado. Será que essa intenção de votos é acima de 50%? Será que ele vai ser eleito agora no segundo turno? Então, esse pode ser o teste de hipóteses que a gente vai estar interessado. Quando a variável é categórica, a gente vai cair no caso da proporção de sucessos. Aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente vai estimar essa proporção de sucessos na população? A gente vai calcular a proporção de sucessos na amostra. Ou seja, eu vou contar quantos sucessos eu tenho na amostra e vou dividir por N. Vocês lembram, a gente viu lá em intervalo de confiança, que o P-chapéu N, na verdade, nada mais é do que o x barra N. Só que o x é uma variável Bernoulli. Então, o xi vai ser 1 se for sucesso e 0 se for fracasso. Então, como o P-chapéu nada mais é do que uma média amostral, sob certas condições, se eu puder aplicar o teorema do limite central, se o tamanho da amostra for grande o suficiente, que lá e aqui a gente vai usar n vezes p e n vezes 1 menos p são pelo menos 5, a distribuição de P-chapéu n vai ser aproximadamente normal, com média igual à média desse xi. A média desse xi, olha, vocês lembram? A média de xi, o valor médio de xi vai ser 1 com probabilidade p, a proporção de sucessos, e 0 com menos p. Então, esse vai cortar. Eu vou ficar só com P. Então, com média P, e desvio padrão, o desvio padrão da média da amostra não é sigma sobre raiz de n. Daí que a gente já fez essa conta com essa mesma variável. Eu pego o meu xi, 0 ou 1, com probabilidade P e 1 menos P. A gente usa lá o que a gente viu de discretas. Calculo sigma, 0 vezes 1 menos P, mais 1 vezes P, menos a média que é P ao quadrado. Calculo sigma, tiro a raiz dele, calculo sigma quadrado, né, a variância. Vou tirar a raiz disso e vou dividir por raiz de n. Por isso que esse raiz de n aparece aqui embaixo. E aqui, olha, vai ser a variância, se eu tiver dentro desse, com a variável aleatória de Bernoulli. E aí a gente usou o teorema do limite central, que o teorema do limite central vai garantir para a gente essa normalidade aqui. Então, P-chapéu N vai ser um bom chute para o nosso teste de hipóteses. Será que a intenção de votos de tal candidato é acima de 50%? Então, seria um teste de... Eu quero provar, né? Vamos supor que eu quero provar. Quero provar que a proporção, a intenção de votos é acima de 50%. A hipótese nula é que ele não vai ganhar. Será que eu vou ter uma evidência forte de que esse candidato vai ganhar? Vou pegar uma amostra, vou calcular o P-chapéu dessa amostra. Vai ser um bom chute, por quê? Porque o P-chapéu está em torno do P. E vou aplicar nosso procedimento de teste. Então, na verdade, o nosso procedimento de teste vai ser um teste Z. Porque se a hipótese nula é verdadeira, vocês lembram que o teste sempre começa supondo se H0 é verdadeiro? Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, H0P era... Eu queria provar que era maior do que 50%. Então, P é menor ou igual que 0,50. Então, se H0 é verdadeiro, a gente faz com a igualdade, né? P é igual a 0,50. Eu não só tenho agora fixo o centro daquela distribuição, mas eu também conheço o desvio padrão. Então, nesse caso daqui, olha, o meu P-chapéu N, ele vai estar em torno do P da hipótese nula, nesse exemplo daqui é 0,50. E o desvio padrão dele eu também vou saber. Vai ser 0,50 vezes 1 menos 0,50. Então, vai dar 0,50 ao quadrado, dividido por... Opa, a raiz está aqui fora, né? Dividido por n. Então, como eu sei n, como eu sei o tamanho da minha amostra, agora, a suposição de que H0 é verdadeiro já diz para mim tanto a média quanto o desvio padrão dessa distribuição. Então, eu já vou saber que esse cara daqui vai ter distribuição normal. Eu não vou aproximar mais. Como lá em intervalo de confiança, a gente tem que usar o P-chapéu para estimar o erro padrão do P-chapéu N. A gente usava o P-chapéu para estimar esse cara daqui. Esse cara daqui a gente usava o P-chapéu.
o da amostra. Agora não, porque eu não estou supondo que a hipótese nula é verdadeira. Supus que a hipótese nula é verdadeira, eu tenho tanto o meio quanto a dispersão dessa distribuição. Aí, só para completar um pouquinho nesse exemplo, né, esse exemplo eu inventei agora, não está nos slides. Como é um teste, como aqui é um cauda superior, olha, eu vou rejeitar se estiver acima, o suficientemente acima de um certo número, calculo o meu valor crítico e deixa alfa para cima. Então, vamos supor que eu pegue alfa igual a 10%. Então, qual é o valor? O Z. 0,90. Vou lá na tabela da normal padrão, já sei decorado, 1,28. Então, se o meu valor crítico, se a minha estatística de teste, que eu vou calcular usando essa expressão aqui, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar P-chapéu, que eu ainda não peguei a amostra, não falei para vocês, né? Mas a hipótese nula é 0,50. Então, eu vou ter aqui 0,5 sobre raiz de n. Quando eu calcular os dados da amostra, o n e o p-chapéu, eu vou comparar para ver se cai nessa região de rejeição ou não. Bem tranquilo, né? Só o que eu acho legal e interessante é o que eu já enfatizei para vocês aqui com esse círculozinho verde. Agora, dizer que a hipótese nula é verdadeira me fixa não só o centro, mas a dispersão da distribuição. E aí, pronto. Valor crítico da tabela normal padrão, que eu já falei para vocês. Com base no nível de significância, que vocês lembram, é a probabilidade de erro tipo 1. Se a estatística cai na região de rejeição, rejeita H0, caso contrário, não rejeita H0. O resto dos passos são todos iguais. Então, num teste bicaudal pelo p-valor, eu vou pegar meu Z da amostra. Mesma coisa que a gente fez. Na verdade, esse caso aqui é igualzinho ao teste para média com sigma conhecido. Não é à toa, né? Porque quando eu falo se H0 é verdadeiro, a gente fixa a raiz de P, 1 menos P sobre N. Então, na verdade, o sigma é conhecido quando eu estou fazendo um teste para proporção. Então, é por isso que eu vou ter um teste Z. Calculo as áreas associadas ao Z da amostra, a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais, se for suficientemente pequeno, é porque aquele Z da amostra está longe do P da hipótese nula, da proporção da hipótese nula. Então, aí a gente pode rejeitar H0. Então, ó, se o p-valor é suficientemente pequeno, a gente rejeita H0 a alfa. Mesma coisa que a gente viu para a média. Vamos fazer esse exemplozinho só para vocês verem. Só o que muda realmente é a estatística de teste. Então, a gente vai ter, olha, uma empresa de marketing afirma receber 8% de respostas para a sua lista de e-mail. Para testar essa afirmação, uma amostra aleatória de 500 e-mails foram verificados, sendo encontradas 30 respostas. Use 5% como nível de significância. Então, vamos ver quais são as hipóteses que a gente quer testar aqui. É a afirmação, né? Qual é a afirmação? 8% de resposta. Então, pode ter resposta ou não. Então, a gente vai ter uma variável qualitativa. Então, a gente está interessado em P, proporção de respostas, aos e-mails da empresa. Todos os e-mails que ela pode enviar, certo? A gente vai ter aqui, olha, enviamos 500 na amostra para a gente testar essa afirmação. Antes da gente entrar, né, no tamanho da amostra, vamos só escrever qual é a afirmação, quais são as hipóteses que a gente vai testar. Ela afirma que ela recebe 8%. Aí, como você está dizendo testar a afirmação, era para a gente fazer um teste bicaudal. Mas eu vou mudar um pouquinho, certo? Eu vou dizer assim, olha, imagina que você acha que a empresa está errada, que a empresa não recebe, que a empresa recebe menos do que 8%, certo? Você queria dizer, eu quero provar que é menos do que ela está dizendo que ela recebe, que é menos do que 8%. Mudei então, tá? Por que que eu mudei? Que eu quero fazer um teste
direção de cauda. Então, a gente não está testando a afirmação. Então, o que a gente está testando é, a gente acha que ela recebe menos. Recebe menos respostas do que ela afirmou. Botei o que eu queria provar na hipótese alternativa, certo? Para eu poder fazer meu teste, o N vai ter que ser grande o suficiente. Será que é? N vezes P. E aí a gente usa aqui no teste o P0, o P da hipótese nula. A gente já começa testando se H0 for verdadeira, até para a gente verificar se o tamanho da amostra é bom ou não. Então, 500 vezes 0,08, quanto é que vai dar? Vai dar acima de 5, né? Que é 8 sobre 100, vai dar 40. Deu 40. Deu acima de 5, que é o que a gente precisava para usar o teorema do limite central. Preciso fazer o n vezes 1 menos p0? Não preciso. Por quê? Porque eu sei que eu vou fazer essa mesma conta, só que aqui eu vou botar 0,92. Então, com certeza vai passar. Preciso só pegar desses dois o que for menor, o p0 ou o 1 menos p0. Tranquilo? Beleza, podemos fazer nosso teste. Então, pelo teorema do limite central, P chapéu N vai ter uma distribuição aproximadamente normal. Se H0 é verdadeira, a média dele vai ser 0,08. Se H0 é verdadeira, o desvio padrão vai ser raiz de 0,08 vezes 0,92 e o N, 500. Então, se H0 é verdadeiro, já tenho minha curvinha fixa. Vou botar mais um slide. Não precisei botar mais um slide. Eu acho que esse aqui vai funcionar, certo? Quer dizer, mais ou menos, eu vou adaptar, certo? Vou adaptar para vocês, que eu disse que eu tinha mudado. Professora, por que a senhora não pega, troca os slides para ficar igualzinho? Não, eu quero que vocês tenham os dois. Então, eu estou fazendo aqui, olha, menor do que 0,08. É bom para vocês compararem, né? Se fosse bicaudal, seria assim como no gráfico. Mas eu disse que eu quero fazer cauda inferior. Então, vou ter P chapéu N. Se H0 é verdadeira, essa média aqui vai ser 0,08. Esse desvio padrão aqui é raiz de 0,08 vezes 0,92 sobre 500. Tranquilo? E minha direção da cauda vai ser para baixo só, porque olha só, mudei para menor. Então, eu vou estar aqui, meu valor crítico vai ser tal que alfa é 5%, né? Minha região de rejeição, deixe 5% abaixo dela. Eu vou ficar com 5% aqui. Tranquilo? Aí eu vou padronizar, certo? Eu vou pegar meu Z da amostra. O valor crítico vai sair da normal padrão, que deixa 0,05 abaixo dele. Eu já sei decorado também, certo? É menos 1,645. Então vejam como muda. Porque agora eu concentrei todo o alfa embaixo, eu não vou ter mais 1,96. 1,96 seria 0,025 para cada cauda. Não, agora eu estou com 5%, menos 1,645. O que é que a gente precisa fazer agora para tirar nossa conclusão? Do caso do teste que eu fiz de cauda inferior, eu tenho que calcular a estatística de teste da amostra. Então, eu vou ter que calcular o Z da amostra, que vai ser P chapéu. Vocês lembram? Era 30 respostas em 500. Então, eu vou ter 30 sobre 500. Esse é o meu P chapéu que eu observei. Esse é o meu P chapéu 500. Menos a média da hipótese nula, 0,08. Dividido pelo desvio padrão, se a hipótese nula é verdadeira. Vou calcular e vou ver se cai na região de rejeição ou não. Então, calculando aquela expressão, esse daqui é 30 sobre 500, né? Que a gente já fez agora. Ó. Será que é 30? 30 sobre 500. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é. Só para não ficar erro. Ó, 30 sobre 500. Apaguei a expressão.
30 sobre 500 dá 0,06. Então, pronto. Faço essa conta, menos 1,648. Quanto era o valor crítico do teste de cauda inferior? Vocês lembram? O N, 0,08. O valor crítico que deixava 5% para baixo era menos 1,645. Onde é que está menos 1,648? Ixi, quase caiu, né? Aqui está o meu Z da amostra. Então, num teste de cauda inferior, a gente rejeita a hipótese nula. Num teste de cauda inferior, 6% é significantemente menor do que os 8% que a empresa dizia. Se eu fosse fazer um teste bicaudal, a conclusão ia ser o contrário, a gente não ia rejeitar. Então vejam como é importante, antes da gente fazer o teste, a gente pensar bem quais são as hipóteses que a gente quer fazer. Porque senão às vezes a gente termina nosso teste e aí a gente diz assim, ixi, foi quase, eu queria fazer esse aqui, mas foi quase, vou mudar para o bicaudal, porque aí não vai rejeitar, aí a empresa vai estar certa. Ou o contrário, né, que é mais comum. Se eu quero provar que a empresa está errada, eu comecei fazendo um teste bicaudal, foi quase, eu digo assim, não, vou mudar meu alfa, ou posso mudar para um teste unicaudal, e aí eu chego a uma conclusão diferente. Então, assim, por questões éticas, antes da gente pegar a amostra, é melhor a gente pensar bem o que a gente está querendo provar e especificar o teste corretamente. Ah, fazendo pelo p-valor, né? Fazendo pelo p-valor, ia ser a mesma coisa. Fazendo o bicaudal, eu só não ia ter esse sobre 2 aqui. Então, o p-valor, pelo caldo inferior, que era o que eu acho mais razoável, eu vou ter o p-valor igual à probabilidade de Z menor ou igual que o Z da amostra, que é menos 1,646. Aí eu vou lá na tabela da normal padrão, vou ter que arredondar aqui, né? Que eu vou ter que ir na linha menos 1,6, coluna 0,05, arredondei, certo? Esses dois. E calculo a área que tiver para baixo desse número, vai me dar o p-valor, se eu estiver fazendo o teste de cauda inferior. Aqui, deixa eu apagar essas contas que eu fiz aqui. Aqui eu já botei no slide o resultado. A gente ia parar aqui, olha, 100 multiplicar por 2. Eu ia parar aqui nesse número. Como, nesse caso daqui, o p-valor não ia existir, esse 2 não ia existir. De novo, estou fazendo aqui o teste de cauda inferior. Como o p-valor, como o 2 não ia existir, o p-valor na verdade ia ser menor. O p-valor é 0,497. Ele é menor do que alfa, menor do que 5%. Mas o slide para o teste bicaudal está errado, certo? O slide para o teste bicaudal eu tenho que ter um maior aqui. Estou confundindo vocês, né? Fazendo esses dois casos. Vamos ver aqui no gráfico. No teste bicaudal, olha, essa cauda daqui para lá é 4,97%, que é maior do que o do valor crítico, que era 2,5%. Então, no teste bicaudal, a gente ia dizer não rejeita H0 a 5%. No teste de cauda inferior, a gente ia dizer rejeita H0 a 5%. Então, vejam que tinha um errinho aqui no slide. O slide estava errado, mas eu estou fazendo o caso da cauda inferior. Então, no caso da cauda inferior, 4,97% é menor do que 5%, então rejeita H0 a 5%. Se eu estivesse fazendo bicaudal, eu ia ter um valor crítico de... Deixa eu apagar as contas aqui. Se eu estivesse fazendo bicaudal, só o que está errado aqui é esse aqui, ó. Porque o alfa era 5%. Então, acho que quando eu fiz, eu pensei em 10%. Então, o p-valor maior do que alfa, então a gente não rejeita H0 a 5%. Certo? Tranquilo, era só esse sinal que estava errado no slide. Daí eu gostei de mudar esse exemplo, achei bom, vou fazer isso nas aulas do futuro agora. Por quê? Porque levantou essa questão ética para a gente. Em que a gente, quando for fazer o dado, a gente tem que evitar a tendência na hora de selecionar. Então, a primeira coisa que a gente faz é especificar o nível de significância,
antes de coletar os dados, antes de ver se quase rejeitou por uma besteirinha, então vamos dar meu alfa para 10%. Quase rejeitou a 5%, vamos dar o alfa para 10% que vai rejeitar. Para a gente evitar isso, a gente escolhe o alfa. Escolhe se a gente vai querer um teste unicaudal ou bicaudal antes de pegar os dados. E não deve fazer limpeza de dados, porque às vezes a gente pega e diz assim: ah, não, mas essa observação acho que foi digitada errada, essa pessoa não respondeu certo. Então a gente não deve fazer limpeza de dados. Limpeza é mais comum quando a gente está fazendo com a média, né? Imagina que a gente está pegando a altura e apareceu uma pessoa lá com 2,10. Fiz, vou dizer, ixi, Maria, essa pessoa que fez essa análise para mim deve ter errado, não deve ter ninguém com 2,10 na minha população. Então eu vou descartar esses dados. Se chama limpeza de dados, a gente deve evitar fazer isso. É melhor a gente, a não ser que a gente tenha realmente como verificar, é melhor verificar. Errou na digitação dos dados, para a gente limpar só se realmente estiver errado na digitação dos dados. E apresentar todos os resultados pertinentes. Nesse caso daqui da limpeza, se eu acho realmente que teve digitou errado, a gente tem que dizer, olha, um dos dados foi descartado, provavelmente um erro de digitação. Um erro no momento da coleta de dados. Então, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente tem que apresentar toda a informação que a gente tem. É igual agora nos testes de vacina que eles estão fazendo, né? Quando a gente teve uma pessoa que morreu, aí pararam o teste da vacina para analisar se foi causada pela vacina ou não. Então é muito importante a gente dizer, olha, teve uma pessoa que morreu, depois a gente vai ver se a pessoa era do grupo de controle, era do grupo de tratamento, será que a gente pode prosseguir com o teste? Então todos esses resultados são pertinentes, têm que ser analisados no decorrer da nossa análise estatística. E aí, só resumindo o que é que a gente viu na aula de hoje, eu deixei aqui em cinza claro o que a gente viu na aula passada para a gente ver tudo que a gente viu em teste de hipóteses. Então, na aula passada e na aula de hoje a gente fez uma revisão sobre isso, a gente viu a metodologia de teste de hipóteses, o que são as hipóteses, a hipótese nula, a hipótese alternativa, o que são os erros, erro tipo 1, erro tipo 2. Na aula passada a gente fez o teste Z para a média populacional com sigma conhecido. Lembrando que a gente vai analisar a média populacional quando nossa variável aleatória for numérica, a variável de interesse. A gente discutiu na aula passada valor crítico e p-valor, que são duas abordagens que vão levar à mesma conclusão. Só que lembra que o p-valor a gente vai calcular só uma vez. Então, nesse caso daqui, vocês viram que quando a gente foi calcular o p-valor para uma distribuição T com sigma desconhecido, eu tive que usar o Excel. Então, se eu usar o Excel e já calcular o p-valor associado a ele, pronto. Se a pessoa quiser 10% de significância, ela compara. Naquele exemplo lá tinha dado 7,8, não era o p-valor. O valor tinha sido aproximadamente 7,8%. Aí, aí a gente diz assim, com 5%, não rejeita, com 10% rejeita, sem a gente ter que voltar lá na tabela de novo para calcular o nível de significância de novo. Então, essa é a vantagem da abordagem do p-valor. A gente usa a tabela uma única vez ou usa um software uma única vez. Enquanto o valor crítico, quando a gente mudar o nível de significância, a gente tem que voltar na tabela para ver qual é o novo nível de significância, né? Estou tentando me lembrar, mas eu não lembro se era mesmo, no mesmo exemplo, que a gente pegou 24 graus de liberdade. Foi. Com 24 graus de liberdade 0,025, era um teste bicaudal, então a gente tinha, na verdade, o p-valor não era 7,8%, o p-valor era duas vezes isso, né? Mas duas vezes isso. Mas aí a gente tinha o 2,064, aí se eu quisesse 10%, eu ia ter que olhar 0,05, eu ia ter que ir lá na tabela olhar de novo. Quando aqui basta calcular uma vez. Então essa é a vantagem do p-valor em relação ao valor crítico. É por isso que a gente em pesquisa usa mais p-valor do que valor crítico. Então é bom vocês conhecerem essa metodologia. A gente viu teste bicaudal e unicaudal, cauda superior e cauda inferior. E na aula de hoje a gente viu o teste T para média, quando o sigma é desconhecido, procedimento todo igual, só que agora o valor crítico e p-valor a gente calcula pela distribuição T com n-1 graus de liberdade. E por fim a gente fez o teste Z para proporção populacional. Proporção populacional vai ser um teste Z, porque quando eu digo que a hipótese nula é verdadeira, eu também sei a dispersão do P-chapéu N. Então, é como se
o meu Z ele fosse o desvio padrão conhecido, então quando eu divido por ele, eu vou estar no normal padrão. Por isso que a gente vai ter teste Z. E aí a gente fechou o nosso curso, tudo que a gente tinha que aprender. Essa parte final é a parte que eu acho mais interessante. Mas eu já adiantei para vocês na aula passada, né, que tem coisa mais interessante ainda do que isso, né? A gente poderia, por exemplo, analisar teste de hipótese com duas amostras. Como assim? Para a gente responder a pergunta: será que a vacina é eficaz? Qual é a eficácia da vacina? Será que a eficácia da vacina é acima dos 50%, que a gente definiu como sendo uma vacina tem que ser no mínimo 50% para a Anvisa autorizar ela? Na verdade, os números eram 70% antes da pandemia, mas como a pandemia tem um custo tão alto, a gente reduziu esse sarrafo. Então, uma vacina com 50% eficaz, a gente vai considerar que é boa o suficiente. E aí a gente teria que pegar duas amostras, né? A amostra do grupo de controle, a amostra do grupo de tratamento e comparar. Então, por isso que seria teste para duas amostras. A abordagem por valor crítico, a abordagem por valor, teste bicaudal, cauda superior e cauda inferior, isso tudo se mantém. Só o que vai mudar, na verdade, lá é a estatística do teste. Então, é muito interessante esse caso, é o que, na verdade, a gente usa mais em pesquisa. E aí a gente tem, se a gente for para um caso mais, se a gente for generalizar mais ainda, a gente vai ter o que eu acho assim importantíssimo, é análise de variância e regressão linear. Quando eu quero relacionar duas variáveis, em vez de eu estar analisando só a média acima ou não, eu quero analisar, será que tem um fator que pode mexer nessa média? Será, por exemplo, que a eficácia da vacina vai variar com a idade do grupo? Será que essa vacina ela é tão eficaz para os mais velhos quanto ela é para os mais novos? Então aí eu já começo a analisar duas variáveis. Eu tenho idade e tenho a eficácia da vacina. Ou, por exemplo, eu vou usar um fertilizante e eu quero saber se esse fertilizante ele aumenta a produção de uma certa cultura. Eu tenho lá uma plantação e eu quero ver se qual é o nível de fertilizante que eu devo usar para ter uma produção ótima. Então aí de novo a gente vai ter duas variáveis, certo? A gente vai ter produção, produtividade e a gente vai ter o fertilizante que a gente está usando. Então, na maioria dos casos que a gente analisa, a gente quer variar a relação entre variáveis. A gente não tem uma variável só, que é a variável de interesse para a gente. Então, para a gente fazer isso, assim, eu recomendo demais para vocês análise de variância. Capítulo seguinte do Devore, certo? Vocês vão ter intervalo de confianças com duas amostras, teste de hipótese com duas amostras, aí vem ANOVA, análise de variância, e logo em seguida regressão linear. Regressão linear eu uso todo dia na minha pesquisa. Então, todo dia eu estou estimando um modelo que eu quero relacionar duas variáveis. Eu quero ver, por exemplo, no artigo que eu estou fazendo agora, se a adoção do município, se ele entrou no programa Melhoria da Qualidade da Atenção Básica, se isso melhorou a atenção básica. Então, vou pegar uma variável para medir a qualidade da atenção básica, então, essa variável a gente chama de ICSAB, internamente por condições sensíveis à atenção básica, e vou ver a adesão ao município. Quantas equipes desse município aderiram ao programa? Se o programa for bom mesmo, quanto mais equipes aderirem, melhor vai melhorando a atenção básica, então as internações iriam diminuir. A gente conseguiria evitar mais umas internações que se a gente tivesse tido cuidado antes. Então, esse tipo de análise de regressão, assim, é o que a gente mais faz quando a gente faz pesquisa aplicada, tanto em ciências sociais quanto em ciências naturais. Então, se vocês gostaram de probabilidade, se vocês gostaram de estatística, vejam isso daí. Pode fazer um curso extra, pode fazer um curso extra na própria UFRN, pode estudar pelo livro, ou então faça essa infinidade de cursos que a gente tem online hoje em dia. Bota lá regressão linear e vê o que sai. Bota lá análise de variância e vê o que sai no Coursera, no edX, todas essas plataformas que a gente vai ter. Então, eu recomendo demais, assim, é muito interessante e é o que a gente usa para tirar conclusões sobre o mundo que a gente vive. Então, aproveito também para dizer que, apesar desse ano a gente ter tido esse desafio do remoto, eu achei que a gente conseguiu se adaptar bem. Não vi muita diferença entre o remoto e o presencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado do curso, que ele tenha sido como eu sempre tento fazer, né? Um curso divertido,
um curso que a gente realmente aprenda, que vocês possam aplicar depois na vida de vocês. É, análises estatísticas. Vocês vão ver quando vocês forem. Se quem for fazer o segundo ciclo, né? Vou fazer ambiental, vou fazer mecânica. Vocês vão ver que vocês vão precisar disso. Assim, é comum. Outro dia veio um professor da mecânica dizendo assim: não tem como vocês ensinarem mais coisa ainda. Não tem como vocês ensinarem análise de variância e regressão linear para o aluno chegar lá no meu curso já sabendo isso. Então, realmente, assim, eu acredito pessoalmente, que noções básicas de estatística, de inferência estatística, tinham que vir logo no ensino médio, porque a gente faz tantas teorias e tantas hipóteses sobre o mundo, que, assim, saber regressão linear abre a mente das pessoas. Então é isso, obrigada por vocês terem seguido o curso. Vamos continuar ainda nos vendo, né? Porque a gente vai ter uma revisão para a prova. Mas em termos de conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e nos vemos aí mais na frente na revisão.